sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre as relações desarmônicas dos seres vivos. Na semana passada, a gente já começou a conversar sobre essas relações, né, entre os seres vivos. A gente viu a página 10, a página 11, a 12 e a 13 na semana passada. A prof passou umas atividades para vocês, né, lá no caderno. Espero que vocês tenham feito. E hoje, então, nós vamos conversar sobre as relações desarmônicas. Bom, as relações desarmônicas são relações em que pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Aonde que mora a diferença aí? Olha só, lá nas relações harmônicas, que nós conversamos na semana passada, nós vimos que sempre alguém é beneficiado, mas ninguém é prejudicado. Já nas desarmônicas, nem sempre alguém é beneficiado, mas sempre alguém é prejudicado de alguma forma. Então, é uma relação complicada, não é uma relação boa, digamos assim. Claro que é algo que faz parte da natureza e que nós temos que respeitar. Então, vamos continuar ali. E um exemplo desse tipo de relação é o predatismo. O predatismo é um tipo de relação desarmônica, tá? Nesse tipo de relação, nós temos dois indivíduos envolvidos, a presa e o predador. Nesse tipo de situação, o predador, ele captura a presa com a intenção de se alimentar dela. Então, nessa situação, a gente vê que quem é beneficiado é o predador e a presa acaba se prejudicando, né? Ela acaba morrendo por conta da alimentação do outro indivíduo, né? O outro indivíduo precisa se alimentar e a presa acaba sofrendo a consequência disso. Ali embaixo, na página 14, a gente tem alguns exemplos, né? O camaleão é um predador e ele estica sua língua para capturar o gafanhoto e a presa. Temos ali. E a águia, o predador, utiliza suas fortes garras para capturar o peixe e a presa. Então, temos o exemplo do camaleão e do gafanhoto e da águia e do peixe, né? Então, a águia é o predador e o peixe é a presa. O camaleão é o predador e o gafanhoto é a presa, né? Os predadores, então, eles capturam as presas com a intenção de se alimentarem, certo? Então, vamos continuar. O predatismo, a gente vê, é um dos tipos de relações mais comuns que a gente encontra na natureza, né? Nós, seres humanos, por exemplo, somos predadores, né? Porque algumas pessoas não se alimentam de animais, mas se alimentam de plantas. A planta é um ser vivo, então, por isso, somos predadores, tá bom? Independente se comemos animais ou se comemos plantas, tá? E pensem aí, vocês, se vocês sabem algum outro tipo de exemplo de predatismo, que vocês lembrem. Pensem aí, tá bom? E anotem, e é pra gente conversar sobre isso na nossa próxima aula online, tá bom? Então, vamos continuar. E um outro exemplo que temos é a competição. Então, a competição é um outro tipo de relação desarmônica. Por quê? Porque pelo menos um dos indivíduos vai sair prejudicado. Bom, a competição acontece da seguinte forma. Seres vivos, indivíduos, eles competem por água, luz, alimento, às vezes pela fêmea, às vezes por questões ambientais, questões ecológicas, questões das próprias espécies, tá bom? Essa competição pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes, tá? A gente pode estar se tratando de vários tipos de plantas ou vários tipos de animais ou de uma única espécie de plantas ou animais, tá bom? Ali embaixo, na página 14 ainda, a gente tem um exemplo das garças, né? Que a gente tem ali elas competindo pelo alimento e também os machos competindo pela fêmea. E no outro exemplo a gente tem as plantas, né? Na floresta, elas competindo pela luz, pela água, pelo melhor espaço na floresta, né? Então, são relações de competição, tá bom? Continuando, então. E nós temos também o parasitismo, tá? Bom, o parasitismo não necessariamente vai matar a pessoa, o indivíduo que tá servindo como hospedeiro, né? O hospedeiro é o indivíduo que
ele recebe o parasita, né? Onde o parasita se instala, tá? E não necessariamente o hospedeiro, ele vai morrer, mas ele vai sofrer com o tempo, tá? Ele vai enfraquecer. Como é que isso acontece? O parasita, ele necessariamente, ele precisa, tá? É obrigatório para ele que exista o hospedeiro. Sem o hospedeiro, ele não consegue sobreviver, porque ele se alimenta daquilo ali, certo? E conforme o tempo passa, o parasita ele vai sugando todas as energias do hospedeiro e o hospedeiro ele começa a enfraquecer até que por fim ele morra, tá? Então é um processo um pouco mais lento, tá? De planta parasita é o cipó chumbo. A gente tem até esse exemplo lá na nossa apostila. E ele é o parasita e a árvore é o hospedeiro. Então ele se alimenta dos nutrientes que a árvore tem para conseguir se alimentar, para conseguir sobreviver, e a árvore aos poucos ela vai morrendo, né? Ela vai ficando fraca. Então tá aqui o exemplo, né? O cipó chumbo é esse amarelinho e a árvore ali sendo parasitada, né? Um outro exemplo que nós temos são os carrapatos. Né, os carrapatos eles necessitam sugar o sangue dos animais, da pele das pessoas. Também temos o exemplo do piolho, das pulgas, né, que são todos parasitas, né, que a gente já conhece aí, já faz parte de mais ou menos da nossa realidade, né, do que a gente vê perto da gente. É um exemplo um pouco mais cotidiano, digamos assim. Bem simples que a gente tem são as lombrigas, né, no próprio corpo humano. Vocês já devem ter visto a avó de vocês, os pais de vocês falarem assim: ah, tá com lombriga, menina, tá com lombriga, menina, tá comendo demais. Isso a gente fala porque a lombriga é um parasita que fica lá dentro do corpo humano, lá no nosso estômago. E esse parasita, ele se alimenta de tudo aquilo que a gente come. Então, a gente não consegue gerar os nutrientes necessários para que a gente consiga se sentir satisfeito. E assim, gera uma doença chamada arcaridíase. E temos o exemplo aqui, ó, da lombriga. Isso aqui é uma lombriga, tá? Se vocês nunca tinham visto, é essa aqui. E elas se alojam não só no corpo humano, tá, gente? E também em outros animais. Então, por isso que, se eu não me engano, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, nós temos que tomar remédio de verme. Vocês devem tomar aí, e a gente deve tomar isso pro resto da vida, tanto quando é criança quanto adulto. E nos nossos animais também, pra quem tem animaizinhos de estimação, tem que dar remedinho de verme, tá, gente? Isso é muito importante para a saúde dos nossos bichinhos. Bom, pois bem, explicado as relações ecológicas desarmônicas, agora a prof vai explicar para vocês uma atividade que tem lá na página 16 que vocês vão estar fazendo para me entregar. Sim, eu sei que a atividade está lá na apostila, mas eu gostaria que vocês fizessem essa atividade para entregar, tá? Porque eu achei essa atividade bem legal, tá? E vocês também vão fazer as atividades da página 17, 18, 19 e 19, tá? Da página 17 à página 19. Então, bem pouquinha coisa, bem molezinha, e eu vou estar explicando para vocês agora como é que vocês vão fazer ali aquela atividade para entregar. Então, vamos lá na página 16, e lá diz assim, ó: se prestarmos atenção, podemos observar diversas relações ecológicas acontecendo ao nosso redor, tanto relações ecológicas harmônicas quanto desarmônicas. Que tal pararmos alguns minutos para ver isso? Então, vocês vão precisar de folha de papel, lápis de escrever e lápis de cor. Com um adulto, com os pais de vocês, vocês vão ao redor da casa de vocês, usando máscara, tá? Quando voltarem para dentro de casa, tirem o sapato, façam a higiene bem certinha, tá? E não vão além ao redor da casa de vocês, tá? No pátio da casa de vocês mesmo. Porque a gente tem que se privar de sair, a gente tem que estar em casa. Agora é um momento de reflexão e da gente se cuidar, tá? Então, a gente vai fazer essa atividade com todos os cuidados necessários, beleza? Vocês vão olhar como é que é a área externa da casa de vocês, o que tem perto da casa de vocês, o que vocês lembram que pode ter perto, tá bom? E vocês vão observar os seres vivos que habitam essa área, tentando perceber como eles interagem um com os outros, tá? Então, vocês vão ver como é que tem as plantas, animais e, por fim,
Escolha pelo menos 2 seres vivos que você observou e registre, em forma de um desenho, as relações estabelecidas entre eles. Então, você vai ver, por exemplo, meu cachorro tem pulga. Então, você vai desenhar aquela situação ali e você vai responder. Escreva nomes dos 2 seres vivos observados, escolhidos por você, e que tipo de relações ecológicas estavam ocorrendo entre eles. Tá? Então, vocês vão responder essas 2 perguntas no desenho de vocês, tá? Vocês vão fazer isso aqui numa folha sulfite pra me entregar, bem bonito, tá? Fazendo moldura, fazendo uma pintura bem bonita, utilizando todo o espaço da folha, tá? E daí vocês vão botar o nome dos 2 seres vivos que vocês encontraram e qual que é a relação estabelecida por eles. Beleza? Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades para estar me entregando e até a próxima. Tchau!